E aí, Isabel Mega? Quero saber teu olhar também, inclusive de acordo com o que você for dizendo, minha querida, se quiser uma tela específica, a gente pode aqui projetar e ilustrar a sua fala. A gente vê de fato que tem ali um buraco no caminho, na rodovia de Flávio Bolsonaro. E claro que é aquela grande interrogação de será que vai reverter isso? E a gente vai ver uma condição parecida com a de semanas atrás, com uma proximidade maior entre os dois? Oi, Elisa, bom dia para você, Clarissa, bom dia para todo mundo que está com a gente, mais um Live CNN. Flávio Bolsonaro é, sem dúvidas, ainda muito competitivo nessa disputa contra o presidente Lula. De todos os candidatos da direita, ele ainda é o que tem mais capilaridade. Apesar disso, Elisa, ele está consolidando um patamar de queda e isso acende um alerta na campanha. Não tem como a gente não relacionar com o caso Master, ainda mais considerando que essa pesquisa também fez questionamentos aos entrevistados a respeito dos impactos do Master. E a percepção é de que o escândalo está muito mais colado à família Bolsonaro do que a outros grupos políticos até aqui. Então, isso ajuda a explicar um pouco dessa migração de votos do Flávio Bolsonaro. Elisa, tem uma tela que é interessante, se vocês estiverem fácil aí, é da intenção de voto para presidente no segundo turno, o cenário 1. É um cenário Lula versus Flávio. Flávio até aqui é o mais competitivo, portanto, e no comparativo entre maio e junho, a gente consegue medir um pouco de onde que está saindo esse voto de Flávio Bolsonaro. Então, por exemplo, ali em maio, junto ao eleitorado independente, ele tinha um patamar de 31% de intenção de voto. Agora, em junho, ele tem 24%. Então, olha o eleitor independente se descolando de Flávio. E na direita bolsonarista, ele também está perdendo um pouco de capilaridade e isso é preocupante. Isso está ligado com uma decepção daquele próprio eleitor que se identifica com o bolsonarismo, também pegando esse retrato, esse recorte da direita não bolsonarista. O próprio eleitor que eu digo, que é da direita, mas não necessariamente vai ter uma correlação direta com o bolsonarismo, mas poderia ter um voto pró-Flávio, por exemplo, no segundo turno com o presidente Lula. Esse eleitor também teve uma queda expressiva na intenção de voto para Flávio, de 88% para 82%. Então, é daqui, é desse miolinho, independentes e direita não bolsonarista, que está saindo esse potencial de intenção de voto em Flávio Bolsonaro. E são esses eleitores que a campanha de Flávio Bolsonaro precisa mirar, porque o eleitor bolsonarista, ele tem uma margem de decepção. Outros institutos mapearam isso, a Quest hoje não está mapeando, continuou no páreo a páreo, 97 em junho, 97 em maio. Agora, essas outras categorias, que são esses votos que podem migrar, seja para outros candidatos da direita, ou, no caso do eleitor independente, até mesmo ir para o outro polo, para um endosso à candidatura do presidente Lula, aqui é onde mora realmente o ponto mais arriscado para Flávio Bolsonaro. Outro ponto que chama a atenção nessa pesquisa de hoje da Genial Quest: Renan Santos conseguiu aumentar seu potencial de competitividade no eventual segundo turno com o presidente Lula. Chegou no maior patamar até aqui, 31%. Falei com ele mais cedo, ele critica bastante a metodologia da pesquisa Genial Quest, mas ele deu uma alfinetada em relação ao Flávio Bolsonaro. Então aí é direita batendo na direita. Porque o que ele ironiza? Sim, Flávio está desidratando na pesquisa Genial Quest, mas na pesquisa Atlas ele segue vivo. E por que ele fala isso? Porque a decisão do ministro Nunes Marques, na avaliação da campanha dele, acabou gerando um efeito rebote, acabou chamando mais atenção ainda para esse patamar de desidratação de Flávio Bolsonaro. Falei também com a campanha do PT, Elisa, e o que eu trago de percepção do PT? Para eles, mas essa pesquisa acaba por mostrar que Flávio está perdendo credibilidade junto ao eleitorado e que a narrativa que o PT está colando
no senador Flávio Bolsonaro tem sido mais eficaz do que a narrativa que Flávio Bolsonaro está colando como reação. Então é essa a avaliação deles. E aí você tem mais notícias positivas, mas ainda assim você tem um impacto muito pequeno no crescimento também das taxas de diminuição de rejeição do presidente Lula, e aí sim, falando de crescimento, também do potencial de aprovação do governo. Mas as notícias positivas estão circulando e é muito nisso que o PT aposta. Isabel Mega trazendo aqui um olhar em relação a esta pesquisa divulgada hoje, fresquíssima, Genial Quest, com projeção de primeiro turno, segundo turno, aprovação, desaprovação, caso master, tudo dentro deste balaio da pesquisa.